Boa noite a todos, eu sou a Amanda e hoje a gente vai apresentar para vocês o projeto RAS. Então, para iniciar, o que é a hipertensão? A hipertensão, também chamada de pressão alta, é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Ela é um fator de risco muito significativo para várias outras doenças, que podem afetar o nosso coração, o nosso cérebro, os nossos rins e até mesmo a nossa visão. Ela também pode ser chamada de doença silenciosa, por conta dos seus sintomas não serem tão apresentados no nosso dia a dia. E como que surgiu esse projeto? Por conta de ser um fator muito agravante atualmente, nós da Escola SESI, representado por todos os professores da unidade STEAM, através da professora Viviana, juntamente com a parceria da Associação Brasil AVC, representado pela doutora Carla, criamos o projeto, cuidando de todos os órgãos, cuidando de si mesmo. E esse projeto tem como objetivo geral conscientizar os alunos sobre hipertensão arterial e outras doenças derivadas, também ajudando a incentivá-los a adotar estilos de vida mais saudáveis para prevenir essas doenças. Como objetivos específicos que a gente tem nesse projeto é despertar a consciência sobre hipertensão nos adolescentes, incentivar os adolescentes a medir a pressão arterial, principalmente dentro de suas famílias, capacitar os estudantes do ensino médio para disseminar informações sobre o tema na comunidade e nas suas redes sociais, e também criar vídeos educativos, infográficos, podcasts, palestras e slides sobre hipertensão. E quem somos nós da STEAM 22M1? A gente está englobado dentro do itinerário STEAM, que significa Ciências, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemáticas. No projeto RAS, a gente utilizou da parte da ciência, através da medicina, da parte da tecnologia, através do modelamento de placas 3D, e das artes, através da criação de infográficos e vídeos educativos, que todos os grupos tiveram que fazer. Então, a Associação Brasil AVC enviou palestrantes voluntários para apresentar aqui na escola para a gente sobre esse assunto, para a gente possuir mais conhecimento para produzir os conteúdos que a gente produziu. Então, primeiramente, a gente teve a palestra com a doutora Renata, a neurologista, que nos apresentou a hipertensão arterial e seus fatores no geral. Também a gente teve a apresentação com o Túlio, que nos explicou a relação das atividades físicas, dos exercícios físicos e a hipertensão. Também a gente fez o podcast com ele aqui na escola. A gente teve também a palestra com a nutricionista Ana Paula, que nos apresentou os hábitos alimentares que a gente precisa ter para prevenir a hipertensão. Também rolou o podcast com ela aqui na nossa escola. Também a gente recebeu a visita do Elbert Lima, o nefrologista, que explicou para a gente a relação dos nossos rins com a hipertensão. Também o oftalmologista Mário Nóbrega explicou como a nossa visão é a partir da hipertensão. E a última apresentação que a gente teve aqui dentro da nossa escola foi com o cardiologista Tácito Bessa, que nos explicou como a hipertensão pode causar os riscos dentro do nosso coração. A gente teve também a visita lá no Hospital São José, onde a gente foi convidado para receber a palestra da doutora Maria Eduarda, que nos explicou sobre os riscos da hipertensão para o nosso cérebro, AVC, Alzheimer, demência. Lá também a gente foi recepcionado pela doutora Carla e pelo doutor Brenner, que nos levaram até a aula dos pacientes com AVC. Então, eles tiveram AVC, a gente entrevistou eles lá. Também a gente entrevistou um paciente que tinha apenas 38 anos e tinha sofrido um AVC. Ele passou por uma operação por conta do seu cérebro ter uma pressão muito grande dentro da cabeça. Então, após o AVC, ele precisou retirar um pedaço do crânio dele para que o cérebro tivesse menos pressão. Aqui tem uma foto nossa lá do Hospital São José. E a partir de todas essas palestras, a gente teve conteúdo suficiente para produzir slides e participar do nosso seminário aqui dentro da escola. Então, o primeiro grupo apresentou sobre hipertensão arterial e todos os seus sintomas. Ele é composto pelo Pedro, pela Nicole e pelo Lucas. A partir dessa apresentação, a gente tirou como conclusão que a pressão é considerada elevada a partir de 140 por 90. Aqui no Brasil, esse número. Porém, lá nos Estados Unidos, esse número é considerado hipertensão a partir de 130 por 80, por ser um país com muitos obesos e muitos casos de hipertensão.
Também a gente relembrou a importância de manter sempre a pressão sob controle, através do esfigmomanômetro, que pode ser automático, semiautomático e manual, e sempre manter a pressão sob controle dentro das famílias. Também foram apresentados para a gente 2 tipos de fatores de risco, os modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis são aqueles que a gente pode mudar ao longo da sua vida. A dieta, o alcoolismo, os hábitos de falta de exercício. E os não modificáveis são aqueles que a gente não consegue mudar. A idade, o histórico familiar, a genética e o gênero. Aqui, então, tem uma foto do grupo apresentando no nosso seminário, o infográfico que eles produziram, o post para o Instagram e o podcast que também estão postados lá no nosso Instagram. Boa noite, eu me chamo Matheus e eu vou estar prosseguindo aqui com o segundo tema que foi apresentado, que foi o gerenciamento do estresse e a sua relação com a hipertensão. O grupo foi composto pela Maria, a Samara, o Arthur e o João. Dentre as principais conclusões que foram tiradas desse tema, o estresse, ele afeta o corpo e a mente e pode sim causar hipertensão e AVC. O sono é essencial para a recuperação física e mental do indivíduo. As causas comuns do estresse são principalmente a rotina agitada, o sono e a alimentação irregular. E os sinais de estresse normalmente são a ansiedade, irritabilidade e insônia. O sono irregular, ele aumenta o risco da hipertensão, onde é recomendável dormir cerca de 8 horas por dia a partir das 10 da noite. E os celulares e jogos podem prejudicar, sim, a qualidade do seu sono pela luz azul que eles emitem, inibindo, assim, a produção do hormônio da melatonina. Aqui está uma foto do grupo apresentando no seminário interno da escola, o infográfico que eles produziram, o post do Instagram, mais o podcast que também está lá postado no nosso Instagram. Já o terceiro grupo falou sobre estilo de vida saudável. Ele é composto pela Ingra, pela Luísa, pelo João e pela Emily. Então, como conclusão desse tema, a gente tirou que a gente precisa praticar pelo menos 150 minutos de atividade física semanais, como o Túlio e a Bruna haviam falado. Essa atividade pode ser um esporte que a gente pratica, um vôlei, um futebol, pode ser uma academia, uma corrida, qualquer tipo de atividade está valendo. E também praticar essas atividades físicas reduz o risco de hipertensão por conta de ajudar a manter o nosso peso. Então, quando a gente tem o peso mantido sob controle, a gente consegue controlar a hipertensão. Também é muito importante ressaltar o abandono do tabagismo e o abandono do alcoolismo, que são fatores de muito risco para a hipertensão. Então, se você tem o costume de consumir álcool, o correto é que a gente consuma apenas 2 doses diárias para os homens e 1 dose somente para as mulheres, mas o correto é ser evitado. Aqui tem uma foto do grupo apresentando no nosso seminário, o infográfico produzido, o post e o podcast postados no nosso Instagram. O quarto grupo teve como tema a alimentação e a dieta saudável, no qual eu participei, juntamente da Luana e da Gabriele. E as principais conclusões tiradas desse tema foram que as dietas Mediterrânea e DASH, que são dietas baseadas no consumo de vegetais frescos, carnes brancas, gorduras saudáveis, elas podem sim reduzir o risco de hipertensão, AVC e outras doenças cardiovasculares. Além dos alimentos que reduzem o risco da hipertensão, serem frutas, vegetais, grãos integrais, carnes brancas e as gorduras leves, por conta deles terem muito potássio e magnésio contidos neles, que acaba ajudando no desenrijecimento das veias, assim diminuindo o risco da hipertensão. E os alimentos que aumentam o risco da hipertensão são, no geral, alimentos processados, ultraprocessados, ricos em sódio e que contêm muito sal. O sódio, a importância dele para o corpo, ele é essencial para o equilíbrio hídrico, impulsos nervosos e contração muscular. Porém, se você passar de 2 gramas de sódio consumidos por dia, você pode ter complicações pela hipertensão. A redução do sódio ela pode ser feita escolhendo alimentos frescos e utilizando de temperos ao invés do sal de cozinha e evitando alimentos processados.
além de saber analisar os rótulos após a mudança feita pela Anvisa em 2022, onde nos alimentos agora pode aparecer se o alimento tem açúcar, sódio ou gordura adicionado. Aqui está uma foto do grupo apresentando no nosso seminário interno, os dois infográficos que eles produziram, mais o post no Instagram e o podcast que também está lá postado. Já o quinto grupo apresentou a relação da hipertensão com os nossos rins. Ele é composto pela Betina, pela Maria, pelo Israel e pela Lara. Então, desse tema a gente tirou como conclusão a anatomia e a função renal. Então, os rins regulam a nossa pressão arterial. E quando ela não está regulada, pode causar a nefropatia hipertensiva e a doença renal, que são doenças com fatores de risco através da diabetes, do histórico familiar e da obesidade. E aqui tem uma foto do grupo apresentando no nosso seminário interno, o infográfico produzido, o post e o podcast postados. O sexto grupo teve como tema a hipertensão e sua relação com a visão. Ele foi composto pela Victoria, Isabelle, Richard e Arthur. Dentre as principais conclusões, ressaltamos a importância da visão e que ela é essencial para a nossa qualidade de vida, e também as doenças que podem ser causadas pela hipertensão relacionado com a visão, que é a retinopatia hipertensiva, o glaucoma e os processos inflamatórios. Todos eles têm sintoma como visão embaçada, perda da visão em alguns casos, e também a degeneração ocular. Lembrando que esses sintomas eles só são perceptíveis depois quando a doença já está no estágio muito avançado. E o diagnóstico que pode ser feito para prevenir isso é manter as medições da pressão em dia. Aqui a gente tem uma foto do grupo apresentando o nosso seminário interno, o infográfico que eles produziram e um post do Instagram, juntamente do podcast que está postado no nosso Instagram. E o sétimo e último grupo apresentou sobre hipertensão e os riscos para o coração e o cérebro. Dessa apresentação, a gente apresentou eu, junto com a Larissa, a Maria e o Marte. A partir dessa apresentação, a gente tirou como conclusão que o coração ele é um órgão vital e ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. Já o cérebro controla todas as nossas funções corporais. E a hipertensão está totalmente ligada às doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, principalmente por conta dos seus impactos. No coração, os impactos podem ser o aumento do trabalho cardíaco, a doença arterial coronária e a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Já no cérebro, pode acontecer os danos nos vasos sanguíneos, acarretando no Alzheimer, na demência e também no AVC. O AVC ele pode ser dividido em dois tipos. O AVC isquêmico, quando acontece o bloqueio de uma artéria através de acúmulo de gordura ou de coágulos, e o AVC hemorrágico, que acontece quando o vaso está com uma pressão tão grande que ele acaba explodindo e disseminando sangue em todo o nosso cérebro. Aqui tem uma foto do grupo apresentando no seminário os dois infográficos sobre cada um dos órgãos, o post para o Instagram e o podcast postados. Todos os grupos, após a pesquisa, eles fizeram a produção de placas 3D sobre os temas que eles pesquisaram. E após todas as pesquisas, estudos e palestras, foi possibilitado, então, que a gente fizesse o seminário interno, que ocorreu aqui nesse auditório na nossa escola, com 15 turmas do ensino médio, sendo elas de segundos e terceiros anos. Todos tiveram crachás de identificação fabricados, e também banners que estavam dispostos pela escola relacionados a cada tema que foi pesquisado pelos grupos. Aqui a gente tem algumas fotos dos grupos apresentando nesse seminário interno. E, após isso, a gente teve também a criação de um game, que foi uma parceria da nossa turma, STEAM 22.1, com mais 2 alunos da STEAM 22.2 e alunos da Unisenai de programação. Aqui a gente tem a aluna Letícia fazendo o esboço do personagem principal. E ele no game, ele tem 4 estágios, onde ele começa criança, passa para adolescente, adulto e idoso. E aqui a gente tem o aluno Victor fazendo os desenhos dos inimigos do jogo, que são representados por alimentos que causam hipertensão e são prejudiciais ao nosso corpo.
Também a gente tem alimentos saudáveis, que no jogo o objetivo é serem coletados para o personagem ganhar pontos, que aumenta a velocidade dele, e os alimentos não saudáveis deixam o personagem mais lento. Aqui é o background do jogo, que ele se passa dentro de uma artéria do corpo humano. E aqui a gente tem fotos dos alunos da Unisenai, que são o Nicolas, o Vitor e o Lucas, e eles programaram esse jogo na linguagem de Python. No caso, é a primeira versão do jogo. Aqui a gente tem uma gameplay mostrando como que é o jogo. Se o Renato puder passar rapidinho. Então, basicamente, o jogo funciona em 4 estágios, onde cada estágio, o personagem está em um estágio da vida dele, e o objetivo dele, basicamente, é coletar todos os alimentos saudáveis que estão dispostos no cenário, e quando ele pega um alimento não saudável, ele fica mais lento e perde pontos, que também prejudica o que seria um final saudável ou não no fim do jogo, com o somatório de todos os scores. Aqui a gente tem o nosso Instagram. Siga o nosso Instagram, ele está com todos os podcasts, posts, infográficos e muito mais coisa que a gente produziu durante esse projeto. E para finalizar aqui, a gente queria dar uma mensagem que após todos os estudos, pesquisas e palestras sobre a hipertensão e sobre as doenças relacionadas a ela, a gente entendeu que a hipertensão ela é uma doença silenciosa, só que ela é uma doença que pode ser facilmente prevenida, principalmente com a mudança de hábitos. Não estamos dizendo que todo mundo tem que parar de comer o que gosta, parar de comer coisa gostosa, mas sim, é tudo questão de moderação. Também a gente tem que ressaltar que a gente deve evitar, sim, o tabagismo e o alcoolismo, que são fatores de muito risco. Hoje em dia é muito comum entre os jovens o consumo do tabaco através de vapes, pods e também do alcoolismo muito cedo. Então, esse corpo que a gente tem é único e também a gente precisa prevenir da melhor forma a hipertensão. A gente sabe que ninguém quer ficar acamado por conta de uma demência, de um Alzheimer, de um AVC, que é muito importante que a gente previna desde cedo para ter uma velhice saudável. Ninguém quer dar problema para os seus filhos no futuro, ninguém quer ser um fardo para os seus filhos, ninguém quer olhar para sua mãe e não lembrar dela por conta do Alzheimer, do AVC. Então, a gente precisa se prevenir para ter uma velhice saudável, uma velhice sadia e viver sempre com saúde. Muito obrigada.